Muito bem, então estamos aqui de volta nessa primeira colheita, né, da conversa que a gente teve. Foram três rodadas, onde duas perguntas foram convidados, né, para responder. No espaço de tempo para falar sobre o programa a Estreia do Líder, o que que você fez nessa conversa com o seu liderado e algo que você já poderia compartilhar com esse colega que caiu na sala com você e algo que você gostaria de aprender desse nosso segundo encontro. Então, esse é um espaço que a gente tem aí, uns 5 minutos, enfim, para ouvir um pouquinho de vocês, principalmente o que você escutou. Não necessariamente o que você trouxe na sala, mas algo que você escutou nas três rodadas que você achou que foi legal. Quem gostaria? Eu gostaria de Por favor, Gustavo. compartilhar, Paulo. Tive la oportunidad de falar con tres colegas, dos de aquí de Argentina, Que legal. uno que fica aquí ao lado mío y con Leonardo que también está aquí. Y la verdad que fue muy positivo lo que escuché. Rescato como lo más importante una fala de dos liderados que a partir de la participación en el programa, ellos mudaron algunas conductas y asumieron más protagonismo en su actividad diaria, ¿sí? Algo que es muy importante y es concretamente lo que nos buscamos a partir del tiempo que invertimos en este tipo de programas, ¿no? Que la gente primero se sienta reconocida porque fue elegida para participar, y segundo, que a partir de los contenidos, del libro, de las dicas, que puedan mudar un comportamiento y una conducta, creo que es o inicio da mudança que nós buscamos. Así que o mais valioso que eu escuché foi isso. Ok, obrigado, Gustavo. Interessante, um comentário do participante. Excelente. Outro colega, outra colega, pode trazer também alguma coisa que você tem feito nessas conversas com os seus liderados ao longo do programa. Hola, buen día. Ô, Nicolás de Nicolas, Argentina. Bueno, aún tuve la oportunidad de participar en la reunión interna con Iván y bueno, los dos diálogos que tuvimos coincidimos en algo en particular, que es cómo podemos inspirar a las personas de nuestro equipo para desarrollar esas capacidades, para que ellos ganen esa confianza de la toma de decisiones y se conviertan en frente positivo dentro de la organización. Estuvo bueno porque independientemente de los dos diálogos, los mismos se centraron en ese, entonces, como que es por ahí el camino. boa. E sempre ampliando, né, Nicolas, as novas possibilidades de prática, né, e de ação deles, né? Acho que esse é um ponto legal que você trouxe aqui. Outro colega, outra colega, quem vai? Paulo, o Por Watson, favor. Ô, Watson, tudo bem? voltei a tela aqui, né, para ficar aqui de frente, que é com a câmera de frente aqui. Sim, por Não, favor. importante a conversa, tá? Eu tive um grupo inicial ali diferente, aí na última rodada ali repetiu, né, um dos colegas aqui. Então, assim, a troca de ideias ali sempre é muito positiva, né? E sempre agrega muito. O importante, assim, né, que discutimos, né, é esta oportunidade, né, que o treinamento aqui nos traz, né, de como líderes, né, de cada vez mais a gente aprender, né, a compartilhar aí de forma positiva, né, com o desenvolvimento dessas pessoas que estão aqui dentro do projeto, tá? Em geral, eu percebi, né, nas discussões que a gente teve hoje aqui, que está todo mundo muito consciente, né, desse papel, né, e tem feito, né, uma contribuição realmente positiva. E eu acredito que a turma, né, dos liderados que estão dentro desse programa, né, ela vai ter aí um resultado extremamente bom, né, tanto para eles, no desenvolvimento, né, pessoal ali de cada um, mas também para a corporação.
Então, nesse sentido, tá, ouvindo todos, eu entendo, né, que a participação tem sido muito boa, né, e acredito que teremos excelentes resultados aí. Obrigado, Watson, excelente. Um olhar também um pouco do impacto, do resultado da participação deles, né? Sim, sim. Obrigado. Estou curioso aqui, alguma conversa nessas 3 rodadas de algum insight interessante, algum ponto que você poderia compartilhar dessa conversa do líder com o liderado sobre a participação dele, né? Por exemplo, o Gustavo trouxe que o liderado trouxe mais protagonismo, né? Teve uma conduta diferente. Alguém tem alguma coisa nessa linha que você poderia contar para a gente, assim, não precisa dizer quem foi, mas estou louco aí para uma fofoca, para uma ideia diferente que apareceu ali, que você poderia compartilhar com a gente? Paulo, eu Diga, caí Guilherme. duas vezes, caí 2 vezes com o Nicolas, o Nicolas Garcia nas conversas aqui. E daí a gente ele já trouxe, né, que quando falou agora há pouco, que um dos pontos que a gente discutiu foi justamente como ensinar o liderado, né, o líder em ascensão a tomar decisão, né, porque esse é sempre um aspecto bastante delicado da liderança, né, até que ponto minha alçada de decisão vai, então desde o início, né, quando você começa a tomar decisões, né, começa a tomar risco, e depois, né, até que ponto a minha dose de risco enfim, está na minha alçada e que eu preciso consultar meu chefe e o que que eu tomo por mim mesmo. Então, o primeiro desafio é você ensinar a tomar decisões, né? Porque a gente tende a já dar a resposta pronta, que é o caminho mais curto, mas aí você tem que estimular a pessoa a trazer ideias. E aí o segundo ponto é ensinar qual que é esse limite, né? E daí eu usei uma analogia que eu falo que eu sempre gosto de usar para esse tipo de situação, né? Que eu falo que tomar decisão de risco é igual dose de bebida, né? No começo, uma dose só te nocauteia. Com o tempo, você vai aumentando a sua tolerância. Mas ao longo dessa curva evolutiva, você tem que sempre saber qual é o limite da dose que você pode tomar. Porque, enfim, né, se você chegar ao ponto de, eventualmente, 10 doses não te nocautear, que ótimo. Mas ao longo do processo, né, você tem que sempre saber, então, você vai crescendo ao longo do tempo na organização e, consequentemente, a dose de risco que você toma vai aumentando. Mas você sempre tem de ter em mente qual é o limite da dose, que daí, a partir daquela, você deveria consultar o seu superior para evitar que, né, você esteja tomando um risco muito maior do que a sua alçada, né? Aí o Nicolas, eu gostei da analogia, achei bem interessante, então acho que enfim, quis compartilhar aqui com todo o grupo. Não, muito legal, Guilherme, que você trouxe, porque muitas vezes na prática da liderança, ele vai nos consultar até para ver se aquela decisão que ele está tomando, né, Guilherme, como você trouxe aí na metáfora, ela faz sentido, né? E tem uma sacada legal que a gente comentou no primeiro encontro com vocês, com os líderes dos participantes, e que acredito que faz sentido a gente voltar aqui, né? Que uma das tentações maiores para a liderança é exatamente esse monstro do conselho, né? Monstro do conselho é sim, o nosso liderado, ele muitas vezes usa, né, esse espaço para a gente pedir um conselho para a gente. E muitas vezes a gente dá o conselho, Guilherme, mas isso pode gerar uma dependência ou um gargalo, né? Porque tudo que ele tem que fazer, ele volta e delega para cima. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso fazer aquilo, né? Então tem um ponto interessante que a gente abordou no primeiro encontro, só vou trazer aqui no chat para vocês, é, essas 7 perguntas que a gente colocou aqui no chat, Guilherme, podem ser um caminho para que você não só apoie ele na decisão, mas que você o faça pensar, né? Mas qual é o verdadeiro desafio para você? Por exemplo, a pergunta de número 3, né? Ou você explorar um pouquinho a pergunta 5, como é que eu posso te ajudar, né? Então, essas são perguntas que a gente explorou e que você também pode, caso você queira depois aprofundar, tem um livro sensacional que ele trata exatamente isso, que é esse livro aqui, Faça do Coach um Hábito, né? É um livro bem interessante porque ele mostra como essas 7 perguntas elas podem ampliar o nosso olhar dentro
desse monstro do conselho, né? Porque a gente, na maioria das vezes, a gente dá o conselho, mas de uma certa forma isso também pode criar uma dependência ou você virar um gargalo, né? Tipo, tudo passa por você e aí você acaba muitas vezes não tendo essa possibilidade de troca, né? Bem legal, bem importante o que você trouxe e essa analogia para uma sexta-feira tá ótima, Guilherme, muito, É, muito não, legal não, também. é bem interessante você ter comentado, porque um ponto era esse, né? Assim, como que você não vira o oráculo de E questionamento todo o conselhos? tempo, né? Porque senão não faz sentido, você não está desenvolvendo. E outro aspecto que, em todas as conversas que eu tive, né? Em todas as três mais duas com a mesma pessoa, Sim. foi justamente o framework que essa nova versão do programa traz, que deixa todo mundo balizado dentro de um mesmo patamar, né? Alguns vão acrescentar mais, outros menos, mas pelo menos ali na média tá todo mundo. Então essas perguntas aqui eu acho bem interessante, cara, o livro para quem quiser aprofundar, mas um aspecto marcante, e aí você, a Fábio, todo mundo tá de parabéns nesse aspecto, que o programa ter esse framework nos possibilita estar na média todo mundo muito acima do que eventualmente estaríamos se fosse cada um seguir o seu próprio instinto. Muito bem, obrigado. O Celso tinha levantado a mão, ele baixou, mas eu não Oi. eu guardei. Tenho boa memória, Celso. Diga lá, Legal. Celso, o que que você Não, pode bacana. contribuir aqui, por favor? Então, eu estou falando aqui de Manaus, da DNAZ. Eu Uau! tenho dois liderados aqui, né, que é a Ariel e o Felipe, né? Então, o tempo que a gente está tirando para conversar com eles, a gente tem falado bastante em ampliar ali o escopo de visão em relação às atividades, não só olhar aquela atividade de rotina, né? Mas olhar o algo mais que aquele olhar que o líder precisa ter, né? E aí você perguntou sobre um exemplo do Por que a favor. gente tem notado, né, do comportamento deles, e eu tenho notado, né, que eles estão mais motivados, né, além de eles estão também tentando buscar fazer algo a mais, que inclusive eu não estou pedindo, né, Uau! então assim, tomar realmente aquele posicionamento em relação à resolução de um problema, em relação realmente de ser ali um papel de líder, né, então achei bem interessante, porque realmente a gente vê que começa a gente já ter alguns resultados aí do programa. Queria dar essa contribuição aí para vocês, Não, do que super está acontecendo legal. aqui, né? E me diz uma coisa, quando eles trazem, né, para você essa possibilidade de conversa, né, essa possibilidade de Uhum. troca, eles conseguem trazer também, como disse, por exemplo, o colega ali na abertura, alguma tomada de protagonismo, alguma conduta diferente que você Sim, poderia sim. compartilhar com a gente? Com certeza, já não trazem somente o problema, né? Eles Legal. já tentam buscar uma solução, e assim, e o que não tem solução, eles estão tentando ali buscar o estudo, buscar onde que essa solução pode, né, ser viabilizada para poder, né, ter esse protagonismo aí, como liderança. É bem legal isso aí. Muito legal. E olha, eles estão sempre participando aí em todas, viu, Celso? Eu guardo muito aí É, a fala deles ali, que bacana. Obrigado aí pelo que seu bom, depoimento, legal. obrigado aí pela tua Obrigado a fala. vocês. Muito bom. Mais algum comentário antes de eu avançar? Muito bem. Então, dentro dessa metodologia que a gente tem utilizado, que a gente tem compartilhado com vocês, tem um ponto, né, que a gente coloca, que se a gente olhar, né, é um programa onde ele tem uma duração, né, nós começamos com eles em maio, nós vamos ali até outubro, né? Então, só vou colocar aqui novamente para vocês esse nosso cronograma aqui, né? E um ponto que é interessante quando a gente olha dentro do cronograma é que justamente esse cartoon aqui ele traz uma imagem bem legal, né? Não dá para fazer o curso e esperar que tenha um milagre, né? A gente não consegue resolver dessa forma. E existe uma variável que ajuda muito, que a gente pode olhar isso, e aí pensando nos engenheiros que estão de plantão aqui, existem alguns fatores críticos e incertos que acabam, de uma certa maneira, a gente estratificando aqui. O primeiro fator
no eixo horizontal, no eixo vertical, é quando você tem o envolvimento do líder do participante, né, que acompanha a agenda, que pergunta o que ele está fazendo, né? Isso não só, não estou falando nesse programa, estou falando na minha experiência aí com 98 turmas da estreia do líder, né? E também, por outro lado, você tem alguns participantes que são indiferentes, não sabem nem o que está acontecendo, quando é o programa, que curso você está fazendo, né? E no outro eixo, no eixo horizontal, você tem, por um lado, um alto engajamento do participante, né? Ou seja, um participante que vem no programa, conta o que está fazendo, compartilha, e também tem o participante que tem um baixo engajamento aí em relação ao programa. Então, a gente agora vai fazer um exercício onde eu vou organizar vocês em 4 salas e vocês vão ter a oportunidade de refletir um pouquinho sobre cada um desses cenários, sobre cada uma dessas possibilidades. Então, o primeiro convite que eu faço aqui para você, vou colocar um link aqui no chat para que você possa entrar, é um arquivo compartilhado, onde a primeira coisa que eu só gostaria nesse momento é você me dizer se você conseguiu entrar nesse arquivo compartilhado. Então, convido o Eduardo, o Bruno, Ivair, a Elvira, o Márcio, Nicolas, Marcelo. Só entra para mim, veja se está tudo certo, se você conseguiu acessar esse arquivo compartilhado. É um slide apenas, e essa matriz que eu acabei de mostrar para vocês. E nessa matriz você tem ali, ok, Gustavo, tudo bem, obrigado. Então tá todo mundo aí conseguiu acessar, tá tudo tranquilo. Então, muito bem. Então Sim. tá. Então, olha só o que a gente vai fazer nesse primeiro movimento, né? Vocês vão estar divididos em 4 salas. Cada sala é um cenário, né? Então, eu vou até colocar aqui, né, esse arquivo compartilhado. Deixa eu só travar um pouquinho o microfone de vocês, só para que eu possa colocar, mas todo mundo aqui. Muito bem. Então, olha só. Quem for para a sala 1, você vai trabalhar num cenário onde você tem um líder altamente envolvido no programa e um participante totalmente desengajado. Então, você que for para a sala 1, esse vai ser o cenário e as ações que você vai trabalhar. Quem cair na sala 2 vai pegar um cenário onde o líder do participante está extremamente envolvido e o participante altamente engajado. Vão ter colegas que vão para a sala 3, onde você tem um cenário onde há um alto engajamento do participante e o líder completamente indiferente ao programa que o participante está fazendo. E o cenário 4 é um cenário onde há um baixo engajamento do participante e uma indiferença do líder do participante. Muito bem. Então, este é o exercício que a gente vai fazer agora. Qual é a ideia? Nessa primeira atividade que a gente vai fazer, você vai entrar na sala, você vai trabalhar agora pelo menos aí uma meia hora com sempre essas pessoas da sala. Então, eu vou organizar vocês em 4 salas, e em cada uma das 4 salas tem mais ou menos aí 4 pessoas. A primeira tarefa de vocês é apenas, com base nesse cenário, vocês darem um nome para esse cenário. Um nome criativo, um nome que represente aquela condição entre a relação do líder e do participante. Ou seja, apenas escreva o nome do cenário. Na volta, vocês vão apenas, cada um dos 4 grupos, vai dizer o porquê que escolheu aquele cenário. Ok, Nicolas, obrigado por nos informar. Então, a ideia é que você possa, nesse primeiro momento, apenas nos contar. Olha, o cenário que a gente caiu foi o cenário 2, porque nós estamos na sala 2, e o nome que nós demos para esse cenário é esse por causa desse motivo. É apenas isso. Com base naquela condição, vocês escolherem um nome criativo, original, um nome que vocês acreditam que representa aquela relação do líder e do participante. Eu fiquei claro o que é para fazer nessa primeira rodada, turma? Sim? Beleza? Então tá bom. Então vamos lá. O tempo nas salas que vocês vão ter, nesse primeiro momento, é um tempo de 5 minutos. Né? Ó, gente, a gente está nesse cenário, qual é o nome que a gente vai dar, tal, e beleza, tá bom? Essa é a forma. Eu só queria a última coisa,
embaixo aqui do Zoom, eu tenho uma telinha escrito compartilhar, né? Eu só queria ver ali se para vocês tá fácil de compartilhar, se vocês conseguem compartilhar ali a tela. Veja ali Mas para não tá mim, aparecendo a imagem aqui, tá tudo escuro aqui, no Zoom aqui. Não sei se tá para todo mundo, assim. vocês, aqui a minha No meu tá pergunta, ok. ok? Vocês conseguem compartilhar uma tela, se precisar, vocês conseguem, é isso? Todo mundo? Paulo, Ok? eu cliquei aqui no share e ele está dando que está desativado. É host Desativado? Então, espera aí. disabled attendee screen sharing. Deixa eu ver aqui. De fato. Tá, O meu então também. deixa eu ver. Deixa eu só ver aqui que talvez eu tenha mudado alguma coisa. Aqui eu coloquei que todos podem compartilhar as janelas de um aplicativo. Veja aí se agora mudou aí, turma. Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Agora veja. Ahora sí, Agora sim? Então sí, pronto. ahora sí. Desculpa que às vezes tem uma pecinha que está na frente da tela que acaba dificultando. Eu peço desculpa ali do meu erro aqui, peço obrigado pela compreensão de vocês. Então vamos lá. Você vai descobrir a sala. Importante, o número da sala é o número do cenário. Então, quem está na sala 1 está no cenário 1, sala 2 e assim por diante. O objetivo dos 5 minutos, apenas dar um nome para esse cenário e um dos colegas dessa sala vai voltar e vai contar para a gente por que daquele nome, qual a justificativa para aquele nome. Beleza? Então, vamos lá. Primeira rodada aqui, boa conversa com vocês aí, que vocês possam compartilhar boas ideias e o porquê do nome daquela sala. Vai lá, voltamos em 5 minutos, escrevam ali no arquivo compartilhado apenas o nome do cenário. Vai lá. Muito bem, turma. Nossa Senhora, vocês se animaram ali, cara. Eu que já queria começar dando parabéns, porque, olha, ficou ali impressionando ali a conversa, foi muito boa. Então vamos lá. A ideia agora, vou colocar aqui na tela também, né? É que cada um dos grupos aqui possa compartilhar, né, o que vocês conversaram ali. Só para a gente facilitar, cada grupo tem aí seus 2 minutinhos, só para a gente garantir o espaço e o tempo. Nós já estamos aí há 1h30, né, na nossa conversa, então essa é a nossa fala. Grupo 1, então, tem lá 2 minutos, por favor, para você dizer, com base no nome do cenário desafiador, 3 ou 4 estratégias, como vocês colocaram, para operar bem nesse cenário. Quem vai? Não posso falar, né? Acho que o Nicolas, o Demian e o Gustavo falaram nas outras, então é Vai lá, para Gui. dividir aqui. Primeiro ponto que a gente colocou é a escutativa, né? Então tentar entender o motivo do desengajamento. E aí outro ponto já partindo para o cenário de solução seria avaliar uma mudança ou dar um novo desafio para o liderado, de modo a tentar engajá-lo com algo mais motivador ou diferente. E o gestor também, né, buscar conselho e avaliação de outros líderes, né, para ter uma outra perspectiva do problema. Às vezes a gente está tão ali no dia a dia que acaba não enxergando o que está na nossa frente e alguém de fora consegue trazer essa perspectiva. E também, né, uma outra ação é o líder ser ainda mais energético, ainda mais engajado, né, porque isso é contagiante, né, difícil você estar num ambiente onde... Opa, Guilherme, peraí, Guilherme. Travou aqui. Guilherme, Está muteado, Guilherme. pronto. Guilherme, desmuta aí. Entrou no mudo, isso. Então, no final... Desculpa, Guilherme, vai lá. Imagina. Para concluir, então, Diante, que é difícil você estar num ambiente onde o líder, onde o time está motivado, está na energia, no 120%, né, acaba acontecendo das duas coisas. Ou você se contagia e engrena nessa mesma velocidade, ou você acaba sendo naturalmente expelido. E acho que essa questão da perspectiva, o Demian trouxe um aspecto bem interessante, né? Ele trabalha na Denso lá de Pernambuco, que é no polo da Stellantis, lá enfim, né, no meio do nada lá, né, porque antes da fábrica não tinha de fato nada, e o pessoal lá estava muito acostumado a trabalhar no corte de cana, então era uma rotina, né,
uma realidade, né, uma perspectiva de trabalhar 6 meses e ficar 6 meses, enfim, né, sem a safra. Então, no começo, as pessoas tinham essa cultura, né, trabalhar um pouco, depois falar, ah, não, cansei, deu, vou sair. E aí, né, ao longo de bastante anos, já que a fábrica existe lá, essa cultura foi mudando, porque eles começaram a ver, né, os colegas que ficaram, enfim, conseguiram mudar de vida. E aí isso trouxe uma mudança cultural que eu achei bem interessante, né? A gente, às vezes, né, que nasceu numa região mais industrializada, está acostumado com essa realidade, não consegue enxergar e mostra isso, né? Boa. Que o que para a gente é óbvio, às vezes não é tão óbvio assim. Ótimo, Guilherme. Muito obrigado. Obrigado aí pelas considerações. 2 minutos e 10. Excelente, Guilherme. Rei do tempo da fala. Gostei de ver. Outro Time colega management. agora do grupo 2. Eu gostaria, então, 2 minutinhos para quem for do grupo 2 explicar, com base nesse cenário, qual é a ideia das 3 ações que vocês colocaram aqui. Quem vai? Eu vou falar aqui pelo grupo, Vai tá, lá. Paulo? Os 2 minutos Foi até, de fama, Watson. Vai lá. não, que é isso. Foi até estranho, né? Porque apesar de estar num ambiente confortável, justamente por ele estar ali num ambiente confortável, ele nos fez ali pensar um pouco, né, em como manter, né? Na verdade, quando você Excelente. está num cenário muito bom, é um desafio muito grande de você promover melhorias, né? Então, ou seja, Excelente. você estar melhor, né? Então, ter sucesso, né, num ambiente que você já está muito bom é realmente também um desafio muito grande. Então, dentro desse contexto, nós apresentamos aqui 3 situações. A primeira delas, né, delegar desafios, né, e autonomia. Dentro desse contexto, né, obviamente, né, delegar desafios, a gente entende, né, que não é delegar tarefa, né, delegar atividades, né, mas delegar, sim, situações complexas, né. Então, ou seja, a gente precisa transferir, né, para esses liderados, né, responsabilidades, né, Boa. transferir aquilo que realmente, né, vai agregar conhecimento para eles no dia a dia, tá? A presença, o item 2, presença e cooperação ativa, ela vai muito no sentido, né, de você estar presente naqueles momentos, né, que você precisa compartilhar ideias e propostas, né, junto com esse liderado. Né, não é Boa. somente acompanhar, né, o que ele está fazendo, é, né, estar ali presente, fazendo um follow-up diário ali nas atividades que foram transferidas, né, que foram delegadas, né, mas sim, né, estar disposto, né, e estar disposto e ceder seu tempo, né, para discutir aqueles temas, né, que geram realmente, que agrega realmente valor, né, no desenvolvimento daquele liderado. Tá? Boa. E com tudo isso, né, acho que o fruto, né, dos itens 1 e 2, isso vai gerar e vai promover, né, nesse liderado uma autoconfiança, né, que seja capaz, né, que possa capacitá-lo, né, a tomar boas decisões. Né, que a maior complexidade, né, nesse papel, né, de evolução desse liderado é fazer com que ele, né, saia de uma situação que para ele antes era cômoda, né, geralmente são técnicos, né, para a posição, né, que ele tem que tomar uma decisão. Né? Então, muitas Excelente. vezes, né, a gente não está presente, né? A gente tem que dar para ele essa confiança para ele tomar uma boa decisão. Né? Então, e Obrigado. com isso, obviamente, ele vai ser o protagonista, né, dessa evolução constante dele ali. Obrigado, Watson. Excelente aí, muito bom. Obrigado pela tua fala. Realmente, não é porque está tudo indo bem que está fácil, né? Como é que você mantém esse engajamento, tanto do liderado quanto do líder? Obrigado. Sala Valeu. 3, cenário e agora? Quais são as 3 estratégias ali? Quem vai ser o apresentador? Bom, eu posso falar aqui pelo grupo? Vai lá, Edu. 2 minutos para você. Valendo, vai lá. Beleza. Então assim, o nosso grupo, né, é o E Agora, né, só relembrando aqui, é a falta de engajamento do líder. Então, a estratégia que a gente colocou aqui, né, buscar a conversa de alinhamento de expectativas. Então, assumir um pouquinho o protagonismo, buscar esse apoio, buscar essa conversa, buscar essa abertura de canal ali com o líder, para alinhamento de expectativa, né? Então, uma vez alinhado, né, buscar agendas de checkpoint, né, buscar mesmo o retorno, questionar o líder, como que eu estou, de acordo com as ações que a gente estabeleceu, qual a tua percepção com relação à minha atuação, ao meu desempenho, às atividades que a gente combinou naquela reunião lá atrás, né,
naquela reunião de alinhamento, né? E por fim, o terceiro item aqui, se mesmo assim houver aquela falta de receptividade, eu busco o alinhamento com o meu líder, mas mesmo assim eu marco a agenda, ele não comparece, ele não traz. Aí o caminho seria buscar um apoio de algum focal ali no RH, né? A gente até pensou em escalar ali, de repente, o imediato do O líder. líder dele. A gente até pensou, mas num consenso a gente acha que com o RH, né, seria um papel, né, eu acho que o RH teria uma percepção um pouquinho mais fina ali para conseguir abordar o líder ali para tentar trazer um pouquinho mais de engajamento, né? Então acho que essa é a nossa visão aqui da sala 3. Excelente, né? Considerando que a Silvia estava na sala 3, né? Achei ótima a sua estratégia ali de buscar apoio ali. Foi providencial ali, Silvia, você na sala 3 para apoiar também a ideia ali. Muito legal, obrigado. Muito bom. Faz parte, né? É isso aí. Vamos lá, sala 4. Quem vai? Ninguém segura ninguém. Não sei se o Márcio vai falar, mas o nosso plano a gente chamou carinhosamente de plano turnaround, que é tipo, Ok. estamos no cenário caótico, a volta disso aí. Basicamente, a gente vai trabalhar esses 3 pilares que a gente colocou: um alinhamento estratégico, então, que é focar em objetivos e expectativas entre as partes, ter a parte de reconexão e engajamento, então, Boa. promover esses diálogos ativos ali para a gente conseguir entender o que está acontecendo, qual que é o problema do cenário, por que tem empatia das duas partes, né? E depois, o que a gente chamou de motivação ou geração de valor, né? Então também tentar trazer e deixar claro o que são esses benefícios, né, que a gente vai conseguir depois de executar toda essa parte dos planos, como que vai ser os cenários futuros, então trabalhar nesses 3 pontos principais. Eu achei engraçado que quando a gente estava vendo os outros grupos também, essas palavras aparecem muito, né? Sim. Objetivos, expectativas, engajamento, motivação. Então, para quem está com mato alto, vamos começar pelo básico. Não, excelente. E olha, não poderia ter sido melhor a tua fala final, Léo, porque a última parte dessa atividade, que é bem simples, é o seguinte, né? Coloquei o convite aqui no chat. Olha que coincidência, parece que a gente combinou, Léo. Olhando, então, as 3 estratégias que você colocou do seu cenário, existe alguma das estratégias, ou talvez todas as estratégias, e aí você pode passar o amarelo, você pode destacar em negrito, a maneira que vocês acharem melhor, tem alguma estratégia que para os outros 3 cenários ela também seria boa? Então veja que você tem ali as suas 3 ideias para cada um dos seus cenários. Eu quero que nessa última rodada ali, o jogo é rápido, é 5 minutinhos, tem alguma estratégia que para o outro quadrante, para o outro quadrante e para o outro. Mas para os 3, não adianta ser só para 2 ou só para 1. Tem alguma estratégia que, além daquele cenário que você está, ela também seria interessante para os outros 3. Não vale só para 1. Bem simples. 5 minutos apenas. E aí pode acontecer que tenha. Paulo, da gente, não tem outra, só esse aqui só esse cenário só dá para nós aqui, só dá para esse cenário essa estratégia. Ficou claro, Edu, Nicolas, Márcio, Claudinei? Ela tem que ser para os outros 3, porque ela já dá para o seu, ok? Então esse é o último. 5 minutinhos, é rápido, é só para você pensar se para os outros 3 tem que ser os outros 3, ela seria interessante. Vai lá. Muito bem, estamos de volta aqui. Adorei as cores. Já vamos aqui rapidamente. Gente, agora é jogo rápido, que a gente está aí nos 15 minutos finais, tem a atividade de encerramento. Então, vou pedir aqui que cada um dos grupos, rapidamente, por que ela encaixa nos 3. Vamos fazer de trás para frente, só para também dar oportunidade do grupo 4 aí ser o primeiro. Pessoal do grupo 4, por que esses destaques? Vai lá. Analisando, né, Por favor. o que você pediu, que seria o que caberia, né, nos 3 cenários, a gente elencou esses tópicos, né, objetivos claros, expectativas compartilhadas
né? Engajamento, diálogo ativo Boa. para compreender as necessidades e compartimentação, motivação e feedback contínuo, né? Acredito que esses 3 pontos caberia, né, nesses Nos outros 3 3. cenários. Boa. Obrigado, Márcio. Excelente. E como referência também para os outros 3 colegas, é isso aí, bem objetivo. Vai lá, grupo 3, quem vai? Vai, Entre Edu. os 3, a gente acha que o 2 ali é o que mais é Excelente. mais, né, aderente a todos, né? E, inclusive, o próprio RH tem algumas ferramentas que estimula a ter essas sessões de checkpoint ali entre todos, né? Então, mesmo quem não tem, mesmo quem está no cenário 4 ali, acaba sendo estimulado e tendo que cumprir aquilo ali, né? Então, a gente acha que esse é o que mais se adequa a todos. Boa, Edu, e conversa muito com o diálogo ativo, né, para compreender as necessidades, né, que também é primo irmão dele ali, né, cara? Muito legal. Excelente. Obrigado. Olha, o grupo 2 ali deu um destaque de cor diferente, gostei, foram criativos. Quem do grupo 2 ali pode dizer para a gente por que escolheram essas 2 estratégias? Vai lá. Então, Paulo, escolhemos aqui essas duas, o item, né, a estratégia número 2 ali, plena, né? Acho que a gente entende que ela se encaixaria, né, para todos, né, diante desse comportamento aqui, né, do líder e do liderado. E o 3, entendemos que parcialmente, tá? Ela se Boa. encaixa sim para todos, tá? Porque ela realmente é um processo, né, ali que certamente, né, vai trazer ali uma evolução, né, dentro desse programa aqui de liderança, né, liderança e liderado. Então, por isso que a gente escolheu só essas duas aí, que a gente entende que ela se encaixa perfeitamente e contribuiria muito com a evolução dos demais cenários. Watson, excelente, sabe? E muito legal que você colocou da autoconfiança, porque a autoconfiança é consequência do autoconhecimento, né? Que conversa com o feedback que também eles colocaram lá na sala 4, né? Sim, sim. Autoconhecimento gera autoconfiança, né? Então, muito bacana. E a gente nas aulas, a gente brinca, não vai cair na prova, mas autoconhecimento gera autoconfiança, que gera autoestima, que gera resiliência, né? Então, quanto mais eu me conheço, e aí, fundamental esse papel do líder, né, de pedir e de dar feedback. Muito legal. Obrigado, Watson. Muito bacana. Valeu, valeu. Para fechar, grupo 1. Grupo 1, Paulo, nos marcamos a escucha activa como una estrategia para aplicar en todos los escenarios. Hallamos muy importante. También reflexionamos un poco de que es una ferramenta o una práctica muy fácil de definir, mas difícil de implementar, ¿no? Fazer o tempo, gerar o espacio, parar a bola. Ahí Demian hizo un comentario, puso un buen ejemplo. Él recién tuvo que salir por una evacuación un simulacro de evacuación. Sim. Y puso como ejemplo, tenemos que hacer lo mismo con la escucha activa. Suena la sirena, tem que hacer. No es una pérdida de tiempo, es un investimento, ¿no? Perfeito. Ferramenta muy simple, mas muito importante também. Isso vai, Gustavo, de encontro com o que a gente também pensou ali no caso do checkpoint, né? Porque as ferramentas ajudam, né? Elas são uma Isso. oportunidade, digamos, né, de criar diálogo. Então, muito bom. E Silvia e Gustavo, né, quando a gente fala da escuta ativa, é preciso que o outro perceba que a gente está escutando. 3 estratégias simples podem nos ajudar. Uma delas é a gente anotar quando a pessoa está falando, para demonstrar que você está prestando atenção. Uma segunda estratégia é você parafrasear. Parafrasear não é você repetir o que foi dito. É você dizer, olha, então, com base no que você falou, Gustavo, eu entendi que a TREST, o treino da evacuação, ele é importante porque é uma prática do nosso dia a dia. Então, parafrasear é eu mostrar que eu entendi. E a terceira maneira de você demonstrar uma escuta ativa é você mostrar o que você vai fazer a partir daquilo que o colega falou, né? O escutar é diferente do ouvir. Ouvir é um sentido, escutar é uma intenção de entender o outro. Excelente, Gustavo. Adorei também baixar a bola, adorei também a metáfora aqui do futebolês aí, muito bom. Turma, para a gente fechar,
tenho aí 10 minutinhos com vocês, dentro do nosso prazo. Eu queria terminar com uma pergunta que é muito legal e é uma pergunta que eu sempre recomendo, até está naquele livro, né, com uma pergunta de aprendizado. Então, primeiro, uma reflexão individual. A reflexão individual para você é: o que foi mais útil para você nesse nosso encontro? Se você quiser olhar a sua expectativa que você escreveu na abertura da conversa de hoje, olhe lá, 1 minuto para você refletir, e a gente vai fazer uma combinação de salas bem rápida, só para a gente poder depois encerrar dentro do horário que a gente combinou. Então, 1 minuto para você pensar o que foi mais útil para você nessa nossa conversa. Vai lá. Pensa um pouquinho. Muito bom. Então, agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar uma estrutura onde, rapidamente, primeiro você vai cair em dupla com uma colega, e você vai compartilhar o que você pensou com o que ele pensou. E na última rodada, eu vou juntar uma dupla com a outra dupla. E aí, com isso, a gente tem o quarteto, que é uma maneira ali de você poder compartilhar uma dupla com a outra dupla. Então, você vai ver que o cronômetro ele vai estar em 6 minutos. Justamente uma dupla com outra, jogo rápido, e depois eu junto uma dupla com a outra em 4 minutos, para vocês buscarem similaridades, uma dupla contando para a outra o que foi, o que aconteceu. Pergunta de aprendizado: o que foi mais útil para você nessa nossa conversa de hoje? Vai lá, boa conversa. Muito bem, então, para gente encerrar aqui, eu vou pedir que na sala 1, Demian, Eduardo, Elvira, Gustavo e Leonardo, qual o destaque aí de vocês em relação ao que foi mais útil dessa nossa conversa de hoje? Pontual. Vai, Elvira vai puxar essa pra gente. Vai, Elvira. Oi, sou eu. Bom, o que foi colocado, né, que realmente ali o alinhamento de expectativas, né, é muito importante, né, e foi uma coisa que foi em vários momentos pontuado aí durante o encontro, né, e também é uma questão que também foi muito importante, e realmente é você ouvir e trocar a experiência, né, com várias pessoas aí durante esses minutinhos aí que a gente foi trocando as experiências com cada um. Obrigado, Elvira. Sala 2, qual o destaque? Guilherme, Nicolas, Silvia e Watson. Quem vai? Posso Vai falar lá. aqui, resumir um pouquinho aqui, né, que a gente discutiu ali, muito enriquecedor, tá, Paulo? Acho que é oportunidade, né? Acho que a Silvia destacou muito bem, né? Dentro dessa correria nossa, né? De todo mundo aqui, sempre com muita atividade para fazer, né? Ter esse momento aqui, né? De parar e refletir sobre a nossa real importância, né? Dentro desse programa, é extremamente válido. Então, aqui você consegue, né? Eu entendo que, pelo menos para mim, funcionou muito bem de saber, né, que momento que eu estou, né? Que cenário que eu estou, né? E o que eu devo fazer para mudar isso, né? Tem tempo, né? O programa ele te dá essa oportunidade, né? E ouvir aqui, né? O que cada um tem feito, o que cada um enxerga e entende aqui do programa é sempre um aprendizado muito importante para nós. Obrigado aí. Eu que agradeço, Watson. Para fechar, Celso, Claudinei, Ivair e Márcio, qual o destaque de vocês da sala? Falar Bom, aqui para o pessoal. Claudinho, tudo bem. Falar do meu lado que depois você fala. Eu acho que o destaque aqui, eu acho que interessante é essa questão da interação, né? Tipo, a gente realmente tem a oportunidade de trocar ideias com pessoas que são líderes que têm as dificuldades, né? Entender esses cenários, entender que às vezes a gente tem diferentes pessoas dentro da equipe nos diferentes cenários. E um comentário interessante que surgiu nas discussões aí, que parece que, independente do cenário que esteja, as ações, né, o que você deve executar, elas passam pelos mesmos fundamentos, vamos dizer, que é ter escutativa, dar feedback, incentivar a autoconfiança, e etc, etc. Acho que esse foi um Excelente. ponto legal de discussão. Márcio, quer completar, Márcio, por favor? Ou tá
satisfeito aí? Abre o microfone, Márcio, que é... Eu acho que completando o que o Mário falou, né, eu acho que dá ferramentas, né, para a gente trabalhar nesses 4 cenários, né. Então, eu acho que isso do treinamento é bem bacana, porque eu tenho para mim, né, isso é uma opinião minha, que o líder, ele não está no cargo, né? Eu acho que o líder, ele está na identidade, né? Então, acho que a gente tem que entender, fazer com que a pessoa entenda que ela é, não o que ela acha que, ou o que ela pode ser, né? Porque eu acho que se você está, eu estou como líder, é diferente de você dizer eu sou líder, Boa. né? Então, acho que muda muito o mindset, né? Então, eu acho que é muito da identidade, né? Então, eu acredito que o treinamento ajuda a gente a ter ferramentas, né, para caminhar, orientar o caminho do nosso liderado dessa forma. Muito bom, Márcio, obrigado. Então vamos lá, 3 movimentos para a gente fechar. Estourei aí 2 minutos. Primeiro, acabei de colocar no chat um Mentimeter para que você avalie o nosso trabalho hoje, um NPS simples, né, com a sua avaliação do nosso terceiro encontro. É muito legal que o Ivair e o Márcio trouxeram, e o Watson também, que é você fazer uma reflexão, né, em qual dos 4 cenários você está, né? Qual dos 4 cenários os seus liderados estão, né? E ali você tem algumas ideias, como bem colocou ali os colegas, que você pode atualizar. E queria, antes de queria tirar uma foto com vocês, então, Silvia, Léo, Isabela, Celso, se vocês gostariam e puderem abrir a câmera, é legal para vocês saírem bem na foto, como a moçada fala, né? Mas é lógico que às vezes não dá para ligar a câmera aí, porque você está com uma outra demanda aí que apareceu, tá? Então não tem problema nenhum. Então, primeiro só queria convidá-los aqui para a gente tirar a foto. Eu não preciso arrumar o meu cabelo, porque eu já tenho esse diferencial competitivo, mas se você quiser arrumar o teu cabelo aí, fique à vontade. Olha a nossa foto aqui. Atenção, isso aí, Edu. Você tá bem, Edu. Eu Tú invejo tampoco, você aí. Paulo. Exatamente. Eu também, Gustavo, somos dos times dos já estão prontos para foto. Então já passo aí, Fabi. Espera um pouquinho só. 1, 2 e prepara. Excelente. Fabi, passo a bola para você aí para encerrar aí a nossa conversa de hoje. Por favor, Fabi. Muito bom, gente. Feliz em ver vocês aqui, toda essa participação. A Silvia avisou que acabou a bateria do laptop dela agora, tá, Paulo? Putz, Também é uma coisa que eu da levantei. hora. Mas, enfim, ela esteve também com a gente aqui o tempo todo presente, participando, interagindo. A gente tem aqui a Gi, a Isa do RH também. E muito bom ter vocês aqui com a gente. E que seja, né, esse momento em que a gente possa refletir, né, como estamos apoiando nossos liderados na jornada e o que dá para fazer de melhor e diferente nessa continuidade também. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço vocês, reforço o meu pedido para você avaliar ali no Mentimeter. Eu tenho só 6 votos, nós temos aí 10, 12 participantes. Puxa, bota lá, tá ali registra a sua opinião ali no Mentimeter. É fundamental a gente ter aí a sua percepção. Muito obrigado, uma ótima sexta-feira para vocês. E a próximo encontro mostraria essa foto para os seus liderados, mostrando que você esteve aqui presente, né? Que você estava aqui prestigiando o aprendizado dele. A gente sempre fala isso para eles e vale para vocês também como líderes, né? O papel do líder não é desenvolver pessoas. O papel do líder é criar espaço para que as pessoas queiram se desenvolver. E de todas as formas que você pode influenciá-los a quererem também se desenvolver, a mais forte, a mais arrebatadora é o exemplo. Muito obrigado. Uma ótima sexta-feira para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Muito Obrigado, obrigado. até mais. Tchau, tchau. Paulo, até mais. Tchau, tchau.